Meus queridos companheiros de Colatina, da Sociedade Colatinense de Estudos Espíritas, de outras casas que porventura nos visitam nessa manhã de domingo, também aqueles que vêm hoje pela primeira vez, os internautas que nos acompanham ao vivo pela Rede Amigo Espírita e também os que virão essa palestra no futuro através do canal do YouTube. Um bom dia a todos nós. Que possamos ter uma manhã muito especial. Uma manhã que, acima de tudo, meus irmãos, possa contribuir para a nossa caminhada de espíritos imortais em evolução. Que as reflexões propostas aqui possam nos fazer questionar, acender luzes sobre nós mesmos e sobre nossa consciência, a fim de que essa manhã seja extremamente especial para cada um de nós. Que os amigos invisíveis, prepostos do Cristo presentes entre nós, possam nos encher o coração de paz, de harmonia, de equilíbrio e nos permitir sair daqui extremamente melhores do que estamos entrando. Então, que as bênçãos dos céus recaiam sobre todos nós essa manhã. Queridos, o tema proposto, ingratidão. Mas eu queria começar lembrando uma passagem do Evangelho de Jesus, uma narrativa que teria ocorrido naquele primeiro domingo de Páscoa após a crucificação. Era por volta de 15 horas ou 16 horas no nosso calendário romano, e estavam dois discípulos de Jesus caminhando de Jerusalém a Emaús. Segundo os evangelistas, o percurso media 60 estádios romanos, aproximadamente 11.100 metros de distância. E aqueles homens estavam muito tristes, talvez decepcionados, talvez não entendendo aquele desfecho doloroso com um homem que só tinha pregado o amor e a união. Mas eles caminhavam cabisbaixos. É bem verdade que na parte da manhã, Maria de Madalena, com uma outra Maria, teria ido até o sepulcro. Era costume colocar um perfume no corpo do morto e não teria encontrado Jesus lá. E numa aparição mediúnica, o próprio Cristo diz para ela, pergunta a Maria de Madalena: por que procurais os que vivem em meio dos mortos? Os discípulos não sabiam ainda disso, caminhavam tristes. E durante a caminhada, eles são alcançados por um terceiro viajante, o próprio Jesus, que eles não reconhecem. E aí tem uma porção de enredo com relação a esse não reconhecer, que vai ficar para uma outra oportunidade. Mas eles não reconhecem Jesus. E Jesus pergunta para aqueles homens: por que vocês estão tão tristes? E eles ficaram espantados e disseram: mas você não está sabendo o que aconteceu com Jesus? Mataram Jesus. E o Cristo começa a explicar o Evangelho. Começa a contar desde a promessa feita a Abraão. Vai passando por Moisés, passa pelos profetas, e vai explicando àqueles homens, aqueles dois discípulos, a necessidade da morte do Calvário. Fato é que quando chegaram a Emaús, depois de uma conversa longa de mais de uma hora, aqueles homens estavam consolados. E aí, queridos, pediram a Jesus, disseram: vamos entrar, entra, vamos, a viagem já está caindo a noite, pousa conosco hoje e segue a viagem amanhã. E aqueles homens receberam Jesus. E na hora da refeição, ele não pôde se conter. Ele tomou o pão, partiu, deu graças e deu aos seus discípulos. E aqueles homens o reconheceram. E imediatamente após o reconhecimento, ele se desmaterializa. E um discípulo diz para o outro: você também sentia que durante o caminho o seu coração estava ardendo? Meus irmãos, nós viemos a essa casa nessa manhã para sentir o nosso coração arder. Nós viemos aqui para aquecer os nossos corações com o Evangelho. O tema é ingratidão. É só pano de fundo. Nós vamos usar a gratidão para falar do Evangelho. A tribuna espírita ela deve ser usada como uma fonte de recursos para trazer consolo, que é feito através da informação. Viemos aqui porque estamos, todos nós, conscientes ou inconscientes disso, saudosos de Jesus. Que esse Evangelho possa profundamente nos trazer o consolo que precisamos. Ingratidão. Mas o que é a ingratidão? Há uma frase muito conhecida de um autor, um adágio popular, um autor desconhecido, que diz assim:
não cuspa no prato em que comeu. Se não usamos essa frase, em algum momento da vida já a ouvimos. Mas o que significa então essa ingratidão? Eu fui até o dicionário para a gente definir a palavra, o conceito, diz que ingratidão é a característica da pessoa ingrata. Então ela não reconhece o favor, o benefício, a ajuda obtida. Diz aí no dicionário que é a qualidade de quem não reconhece o bem que lhe foi oferecido, nem a ajuda que lhe foi concedida. E completa o dicionário dizendo, ausência de gratidão. Interessante, meus irmãos, que nessa interpretação, a gente vai entender que ingratidão começa com um prefixo. Esses prefixos são morfemas que, se colocados antes dos radicais, basicamente, são colocados a fim de modificar o sentido. Então, eles invertem o sentido. Por exemplo, no caso do in, é sentido contrário. Ele fala de privação, ele fala de negação. Por exemplo, se eu digo que alguém é inseguro, ele não tem segurança. Se eu digo que alguém com M é impaciente, é alguém que lhe falta a valência, a qualidade moral da paciência. Quando falamos, então, em ingratidão, a gente trouxe esse primeiro momento apenas uma teoria, apenas para mostrar a origem da palavra, mas quais são as grandes perguntas? Por quê? Por que ainda agimos com ingratidão? Por que ainda a ingratidão do outro nos incomoda? O que está por detrás da ingratidão? E mais que isso, como essa ingratidão ocorre? Em nível de sentimentos. É importante colocar aqui, meus irmãos, que nós vamos pensar num processo sem generalizar. Cada caso é um caso. A sequência que vamos apresentar aqui é simplesmente teórica. Cada um de nós tem seu próprio caminho. E o convite dessa manhã é a uma investigação pessoal. Jesus teria dito isso para a gente no Sermão da Montanha, quando ele nos diria que seria necessário, antes de tentarmos tirar o cisco do olho do nosso irmão, atentarmos para a trave que está em nosso próprio olho. Algumas vezes, sentados na cadeira da casa espírita, ouvimos uma palavra qualquer do palestrante, do expositor, e pensamos assim, é natural que seja assim. A gente pensa assim, seria tão bom se fulano ou ciclano estivesse aqui para ouvir isso, não é? Mas as palavras aqui são para nós mesmos. A reflexão, o convite é a nossa própria responsabilidade. Olhar para a gente mesmo. Então, pensar sobre ingratidão, quais são os sentimentos e emoções mais comuns que nascem quando nós nos sentimos que agimos com ingratidão ou alguém nos foi ingrato. Então, a proposta vai ser trabalhar emoções e sentimentos. A proposta, meus irmãos, é trabalhar a nós mesmos. Esse é o Evangelho. Porque o Evangelho é um desafio à mudança pessoal. A boa nova, a música foi muito bem colocada, não é? Interessante que eu vinha para cá com a minha esposa, e essa música me veio à memória. Essa música, renova-me, Senhor Jesus, põe em mim o teu coração. E agora nossos companheiros cantaram, tocou a música ali, o companheiro tocou, cantou, eu fico pensando que o Evangelho é essa renovação. Mas para que haja renovação, eu preciso permitir. Não há uma renovação automática. A música que foi cantada é de origem evangélica. Então há uma ideia de que Deus nos renovaria. Não é bem assim. Nós nos renovamos recebendo as forças e orientações de Deus. Renova-me, Senhor. Mas a ideia de colocar em nós o coração de Jesus é maravilhosa, né? Que a gente possa entender, então, que estamos aqui reunidos para avançar nessa transmutação do nosso coração ainda tão cheio de sombras para aquele coração amoroso do Nazareno. Mas, enfim, trabalhar o tema, são duas questões do Livro dos Espíritos para falar de ingratidão. Eu queria abrir aqui um parênteses. Meus irmãos, qualquer assunto, e olha que está gravando, não tem como eu voltar isso atrás, qualquer assunto que você tiver dúvidas, tem resposta no Livro dos Espíritos, que na terça-feira agora, dia 18 de abril, fará 160 anos do lançamento da sua primeira edição. Esse livro tem respostas. Esse livro tem mudado a história do mundo. A partir do lançamento desse livro, nós temos visto respostas que até então não tínhamos conseguido ter. Mas voltando para o tema, a questão 937, Allan Kardec vai perguntar aos amigos espirituais. Para o homem de coração,
As decepções oriundas da ingratidão e da fragilidade dos laços da amizade não são também uma fonte de amarguras? Interessante a terminologia de Allan Kardec, né? Ontem à noite eu estava investigando o exemplar que eu tenho do Livro dos Espíritos em francês, porque eu achei que pode ser uma tradução, homem de coração. Não, Allan Kardec utiliza a terminologia homem de coração. Então, aqueles homens que estão inclinados às coisas dos sentimentos, os que são mais emotivos, esses homens do coração costumam sofrer um pouco mais com as decepções oriundas da ingratidão. Mas guarda essa palavra, guarda esses dois termos, homem de coração. Diante da pergunta de Allan Kardec, os amigos espirituais vão responder: de fato são, podem amargurar, podem entristecer, a atitude do outro nos atingem. Mas olha só, porém, deveis lastimar os ingratos e os infiéis. Serão muito mais infelizes do que vós. Meus irmãos, o complemento da questão vou colocar daqui a pouco, mas os benfeitores espirituais, eles têm uma linha de raciocínio, de ensinamento, onde nós sempre precisamos olhar para a gente e relevar o erro do outro. Compreender que as pessoas estão em níveis de evolução diferentes. Nós não podemos nos balizar por elas. Erramos gravemente quando queremos que o outro haja como nós sabemos agir. Talvez eles não saibam ainda. E mesmo assim, não merecem o nosso desprezo e desatenção. Pelo contrário, merecem ainda mais o nosso amor. Há uma frase de um autor desconhecido, quando ele vai dizer assim: amas-me quando eu menos merecer, porque são nesses momentos que eu mais preciso do seu amor. Fazemos o contrário, fazemos ao estilo do farisaísmo. Amamos os que nos amam, que estão de acordo conosco, que nos apoiam. Mas a proposta do Evangelho de Jesus é desafiadora, vamos chegar lá. É amar inimigos, desafetos, opositores, aqueles que nos contrariam. Mas seguindo a resposta dos amigos espirituais, eles vão dizer: a ingratidão é filha do egoísmo, e o egoísta topará mais tarde com corações insensíveis, como o seu próprio foi. Os amigos espirituais vão dizendo para a gente, meus irmãos, que é muito mais vantajoso receber a ingratidão do que ser ingrato. Me lembrei daquela fala de Joana de Ângeles, através de Divaldo Franco, quando ela vai dizer uma frase que nós deveríamos saber de cor, ou quem sabe até escrever e colar na porta da geladeira, até decorarmos. Diz assim: o mal que me faz mal não é o mal que as pessoas me fazem. O mal que me faz mal é o mal que eu faço para as pessoas. Plenamente consciente da lei de ação e reação, da lei de retorno, da lei de causa e efeito, tão real, a natureza provando para a gente que colhemos as coisas que semeamos. Então eles estão dizendo para a gente: a ingratidão dói, é verdade, homens de coração sensíveis sentem dores, mas ainda assim é melhor ser o que sente a ingratidão do que ser o ingrato. Prossegue então, lá no livro de Mateus, capítulo 5, versículo 43 e 44, no Sermão da Montanha, o Nazareno teria nos dito assim: ouviste o que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Meus irmãos, esse ensinamento foi durante muitas encarnações. Eu fico pensando que se nós somos espíritas, talvez alguns aqui estejam, no máximo, numa segunda encarnação espíritas, em 160 anos. Mas para nós, a grande maioria, é a primeira encarnação. Ficou impregnado no nosso psiquismo a ideia de odiar inimigos. Nós aprendemos isso. Por isso, algumas vezes, no trânsito odiamos. Odiamos um estranho. Pensamos pensamentos de violência com ele sem mal o conhecer, sem saber as dores que o acompanham, como as nossas também nos acompanham. É fácil, porque está impregnado, mas olha o que diz Jesus: eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai por aqueles que vos perseguem. Instalaria aqui Jesus um novo código moral de coisas. Ele está dizendo, criando uma atitude anti-revide, anti-vingança, nos livrando dos males provocados por nós mesmos quando invigilantemente preferimos odiar, menosprezar, maltratar e agir com ingratidão. Tudo bem, gente, até aqui? Está claro? A ideia é clara, fácil de entender, no entanto, desafiadora. Desafiadora, porque olhamos para a gente, quem aqui não foi ingrato um dia?
Quem aqui de vez em quando não é ingrato, não é verdade? Talvez até inconscientemente, por falta de vigilância, sem perceber. As pessoas vêm lá, te oferecem um copo de água, e você talvez na distração não agradeça, não reconheça o favor, ou então pensa, ele só me deu um copo d'água. Meus irmãos, não importa o tamanho da ação, ela precisa ser reconhecida. Vamos trabalhar isso mais para frente. A gratidão é um sentimento reflexo do amor. Quanto mais nós amamos, mais somos gratos a Deus, a nós mesmos e ao próximo. Um processo natural, aquela mesma sequência instalada por Jesus quando respondeu o fariseu qual era o grande mandamento. Primeiro Deus, depois a nós mesmos para que possamos fazer com o outro. Será que me falta autogratidão? Será que eu tenho agradecido as oportunidades que Deus tem me dado e os aproveitamentos que eu tenho feito? É Chico Xavier que nos deixou uma frase muito interessante. Ele diz assim: Cada novo dia que Deus nos dá são como páginas em branco no livro da vida. O que vamos escrever nelas corre por nossa conta. Meus irmãos, qual é a minha percepção dessa realidade? O que quero escrever hoje? Mas voltemos ao tema. Uma proposta de anti-vingança. A questão 398, que é a sequência da 397, eu vou só trazer uma parte dela, depois eu vou trabalhá-la por completo. Diz assim: lastimai os que usam para convosco de um procedimento que não tenhais merecido, pois bem triste se lhes apresentará o reverso da medalha. Não vos aflijais, porém, com isso, será o meio de vos colocardes acima deles. Então, os benfeitores espirituais dizendo que a nossa qualidade moral deve ser, diante da agressão, diante da ingratidão, reagir amorosamente. Coisa muito fácil, não é? Não, desafiadora. Então, a pessoa te agride, ela te ofende, ela é ingrata com você, e a sua atitude deve ser orar por ela, compreender, ser indulgente, procurar se colocar no lugar dela, entender o mecanismo que a leva a ser ingrata. Porque, meus irmãos, no passado, nós também agimos assim. Fomos ingratos, inevitavelmente, não tinha como correr disso. O processo de evolução moral nos faz passar por todas as etapas. Então, se hoje eu estou mais equilibrado, se hoje eu reconheço e tenho uma certa gratidão no coração, no passado não foi assim. E eles estão no momento que talvez não tenham ainda adquirido essa qualidade moral. Eles merecem compaixão e misericórdia. Meus irmãos, o Evangelho é maravilhoso. Jesus é maravilhoso. É revolucionário. Porque nós olhamos para aquele que nos incomoda com o olhar da piedade. Vou trabalhar 2 frases mais tarde de Chico Xavier, nesse trabalho mesmo. A gente vai perceber isso. Eu preciso começar agora a treinar esse tipo de emoção. Fui agredido, não me contrariar profundamente e orar imediatamente pelo agressor. Aquele que agride é um irmão adoecido. Se esse pensamento foi implantado em mim de forma profunda no meu psiquismo, as minhas atitudes vão mudar. Porque eu não vou mais reagir. Eu vou pensar e vou agir. Como? Filtrando a minha ação no Evangelho. Algo difícil, algo complexo, mas algo possível. Jesus não nos desafiou a sermos um dia perfeitos se isso não fosse possível. Ele não teria dito que faríamos as obras que ele fez e as faríamos ainda maiores se não fosse possível. No entanto, essa conquista, meu irmão, minha irmã, começa agora, nesse instante, sentado na cadeira, com uma decisão e em seguida a ela, uma atitude quando eu chegar em casa, no meu ambiente de trabalho, amanhã ou daqui a pouco. Tudo certo? Voltemos para o texto. Retornemos então à questão 937. A ingratidão é filha do egoísmo. Meus irmãos, a raiz de todos os nossos problemas, egoísmo. Orgulho e egoísmo. Allan Kardec chamaria de as chagas da sociedade. Orgulho e egoísmo. Avancemos. Continua o texto da questão, resposta dos benfeitores. Lembrai-vos de todos que hão feito mais bem do que vós, que valeram muito mais do que vós, que tiveram por paga a ingratidão. E vai lembrar de Jesus. Lembrai-vos de que o próprio Jesus foi, quando no mundo, injuriado e menosprezado, tratado de velhaco e impostor, e não vos admirais de que o mesmo
vos suceda. O Cristo não morreu na cruz do Calvário para nos salvar. Ele morreu para nos dar o exemplo de que dores e aflições são suportáveis e passam. E nós só recebemos as dores que precisamos passar e de acordo com o nosso nível de capacidade de absorvê-las. Deus não dá um fardo maior do que eu possa carregar. Então você vai dizer, meu irmão, meu fardo é muito grande. Vou te dizer parabéns, porque você é forte. Ele não daria se você não pudesse. Se essa informação, somada à anterior, fizer parte da minha verdade, do meu núcleo de verdades, do meu sistema de crenças, eu vou reagir diferente diante da dor. Eu vou agradecer. Senhor, muito obrigado porque o pneu furou. Alguma coisa eu precisava aprender com esse pneu. O que será? A pergunta é essa. A pergunta é proativa. O que eu preciso aprender com a dor que eu estou vivendo? Meus irmãos, talvez eu tenha vindo nessa casa para ouvir falar sobre gratidão, mas a pergunta é essa. O que eu tenho que aprender com a dor que eu estou vivendo? Sigamos então. No item capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo, item 7, Allan Kardec, falando sobre paciência, os benfeitores espirituais vão responder assim: coragem, amigos, tendes no Cristo o vosso modelo, mais sofreu ele do que qualquer de vós, e nada tinha que se penitenciar, ao passo que vós tendes de expiar o vosso passado e de vos fortalecer para o futuro. Então, os momentos de dor que eu passo hoje são as expiações pelos erros cometidos, o acerto de contas e também um fortalecimento para enfrentar o futuro com mais harmonia, mais centrado e mais equilibrado. Então, diz o benfeitor espiritual, sede, pois, paciente, sede cristão. Essa palavra resume tudo. Meus irmãos, sede cristãos. Nós vivemos hoje uma sociedade cristã, entre aspas, cristãos na camiseta, cristãos no boné, cristãos nos adesivos dos carros, cristãos na tatuagem no próprio corpo, mas falta-nos Jesus e o Evangelho no coração. Ser de cristãos é se portar na vida com as atitudes pautadas no seu Evangelho. Lá em João, capítulo 15, o Nazareno teria dito com muita propriedade, aquele que me ama, guarda os meus mandamentos. Quantas vezes, meus irmãos, nós somos cristãos de fachada, até inconscientemente. Vivemos no mundo cristão, mas permitimos a fome, permitimos a guerra, fazemos a guerra, em nome de Jesus, muitas vezes, ou então, nos esquecendo das suas falas. Para ser cristão, o benfeitor está dizendo, sede cristãos. Nessa palavra se resume tudo. Avançando e voltando para o tema, questão 937 ainda, ele vai dizer, seja o bem que houverdes feito, a vossa recompensa na terra. E não atenteis no que dizem os que hão recebido os vossos benefícios. Fazer o bem pelo bem. Não importa, meus irmãos. A atitude do bem feita, ela plasma, ela gera energia de amor. O que o outro vai fazer em termos de retorno, não importa. Claro, ela pode afetar a minha energia se a atitude dele de ingratidão me incomodar. Se não me incomodar, continuemos fazendo o bem incessantemente. Meus irmãos, os resultados do bem são inevitavelmente perceptíveis, hoje ou depois, mas eles virão. É Emmanuel, no livro Vinha de Luz, que vai dizer, o bem que fizerdes será sempre por teu advogado em qualquer parte. Quantas vezes perdemos a oportunidade de fazer o bem voluntariamente, porque nos vingamos, porque agimos ainda achando que temos que fazer uma represália para aqueles que nos magoam e nos prejudicam. Estamos errados. A mudança do Evangelho é transformar esse paradigma. O que mais me maltrata é o que mais precisa ser amado. Nossa, que coisa difícil, mas é a realidade. E à medida que eu experiencio fazer isso no meu cotidiano, os resultados, meus irmãos, são de paz e harmonia em mim, não é no outro. Nós cometemos o erro de querer mudar as pessoas. A nossa luta deveria ser constante em mudar a nós mesmos. Capítulo 27 do Evangelho segundo o Espiritismo, o benfeitor espiritual, falando de prece, ele vai dizer assim, a coisa mais importante que deveríamos rogar a Deus todos os dias deveria ser a nossa melhoria moral. Quanto tempo temos gasto em preces pedindo coisas materiais? São importantes, sim,
Mas é a melhoria moral. Eu já percebi que a função pela qual eu estou nesse planeta é me melhorar moralmente, porque a matéria, meus irmãos, vai acabar. Ela vai passar, esse corpo vai passar, o patrimônio que acumulamos vai passar, tudo que eu tenho vai ficar aqui. O que eu construí em mim é o que, de fato, eu vou levar. Mas avancemos. Chico Xavier, então, a frase que eu queria trazer, ele diz: fico triste quando alguém me ofende, mas, com certeza, ficaria mais triste se fosse eu o ofensor. Magoar alguém é terrível. Sentir como Chico Xavier é algo difícil, né? Ele era um missionário, um apóstolo de Jesus. Mas caminhemos para esse tipo de sentimento quando a minha ofensa, quando a ofensa que eu criei para o outro, já começa a me machucar. Isso é evolução moral. Já nos incomodamos com o mal que fazemos. Antigamente, meus irmãos, não nos incomodava. A gente fazia o mal e ia dormir tranquilo. Não é assim? Incomodava o outro, não se preocupava. Hoje, fazemos uma coisa qualquer que prejudicou o nosso irmão de jornada, a gente sofre. O nome disso, evolução moral. Claro, longe do nível de Chico Xavier, bem distante, mas ele está dizendo, é melhor ser o ofendido do que ser o ofensor. Meu irmão, guarda isso. É melhor ser o ofendido do que ser o ofensor. A lei é implacável. Nós podemos escolher agredir ou perdoar. Mas avancemos no tema. Outra frase de Chico Xavier sobre essa questão da gratidão. Aos outros dou o direito de ser como são. A mim, o dever de ser a cada dia melhor. Na questão 918 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec, fazendo um comentário sobre o homem de bem, ele vai dizer que o homem de bem é aquele que procura hoje ser melhor do que foi ontem. Mas amanhã ele também haverá de procurar ser melhor do que ele está sendo hoje. Um processo vivo de progresso, de lei de evolução, que nós, para estarmos em harmonia com a vida, temos que aprender a nos ajustar. Tudo certo, gente? Estão me acompanhando? Está muito rápido a minha fala aí? Vamos lá. Para terminar a questão 937, a resposta ainda. São só duas questões. A ingratidão é uma prova para a nossa perseverança na prática do bem. Ser-vos-á levado em conta, e os que vos forem gratos serão tanto mais puros, quanto mais punidos. Estava só testando os companheiros, estavam atentos. Estou brincando. Serão tanto mais punidos, quanto maior lhes tenha sido a ingratidão. Então vejam, recebemos a ingratidão e ela nos serve como um aparelho de medição de evolução moral. Quanto menos eu reajo agressivamente, quanto mais eu ajo com compreensão, eu vou detectando em mim, numa autoanálise, a minha evolução moral. Terapia de espelhos. Olhar a atitude do outro e perceber qual é o sentimento em mim. Questão 919, Santo Agostinho. A única maneira de evolução moral é olhar para a gente mesmo. Avaliarmos-nos diariamente, num trabalho constante, sequencial, para detectar as minhas próprias dificuldades, e não a do outro, porque ao outro cabe a ele mesmo, no futuro, no momento adequado, resolver da maneira dele. E quantas vezes, meus irmãos, a gente quer obrigar o outro a ler nossa própria cartilha. Leamos nós mesmos e tentamos ampliar a profundidade da leitura. O que o Cristo quer dizer? O que a ingratidão do outro significa para mim? E por que significa? Tudo bem até aqui, gente? Vamos seguir. A questão aí no item 19 do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 13, diz assim o benfeitor espiritual: se Deus permite, por vezes sejais pagos com a ingratidão, é para experimentar a vossa perseverança na prática do bem. Então eu agi com boa vontade, com cortesia, recebi ingratidão. E o raciocínio linear, imediato, humano é: ele não merece, não vou fazer mais. Erramos. O Evangelho diz: faz de novo. Repete a ação, mas faz melhor. Meu Deus, como é que faz isso? Evangelho, desafiando a gente mesmo, colocando em prática, até que a atitude externa promova o sentimento. Quando eu senti, meus irmãos, eu me transformar em caridoso, quando a caridade me transformar em caridoso, está tudo certo.
eu resolvi, eu aprendi a valência ensinada por Jesus, a caridade. Mas sigamos então, meus irmãos. Coloquei aqui de novo ingratidão na tela, e essa gratidão ela causa decepção. E muitas vezes, meus irmãos, o que é decepção? O sentimento de desgosto, de mágoa ou de desalento. Sensação de tristeza, circunstância emocional de melancolia. Então a gente esperava do outro algo que ele não podia fazer, ou nós projetamos para o outro, né, a felicidade que ele nos daria, e ele não foi capaz, e nós nos decepcionamos. Há um ditado popular, daqui a pouco eu vou dizer ele, mas olha só, como é que a ingratidão funciona? 3 maneiras, 3 atitudes que nós já conhecemos, recebemos e já fizemos. Primeiro, a ingratidão vem pelo desprezo. Então a pessoa te ajudou, ela te atendeu na sua necessidade, e agora você encontra com ela e a despreza. Você a ignora. Talvez procure não estar próximo dela, porque o seu orgulho faz lembrar que você também precisa ser ajudado. Meus irmãos, todos nós aqui presentes, encarnados ou desencarnados, precisamos ser ajudados. Somos todos necessitados. Não bloqueie a ideia de que o seu cérebro está dizendo que você só precisa ajudar. Não. Todos nós podemos dar e precisamos receber. Todos, inevitavelmente todos. Mas a decepção, o desprezo, depois vem o desdém. É aquele que a pessoa não te despreza, ela não foge de você, ela não se ausenta, mas ela age com indiferença. Ela desdenha, ela menospreza o bem que você fez, ela age com uma certa ironia. E por fim, a terceira, a agressão. Muitos, no nível de orgulho e egoísmo evoluído, encontram aquele que lhes estenderam a mão e sentem raiva. Sim, estão doentes, eles acreditam, poxa, eu me sinto humilhado quando eu encontro aquele que me ajudou. E muitas vezes são agressivos com palavras, com atitudes, com ações. Não é verdade, meus irmãos? Mas sigamos, ninguém olha para aquele menino, não, por favor, olhe para cá, gente. Senão ele vai tomar a cena com aquele papel na mão. Vamos lá, a decepção. A decepção aqui. A frase que eu falei do autor desconhecido. Não são as pessoas que nos decepcionam. Nós é que esperamos demais delas. Percebem? O ponto de partida e de retorno está em mim? As coisas só acontecem se eu as percebo. Não há ofensa se não houver ofendido. Pode até haver o ofensor, mas se não há ofensa, se a percepção que eu tenho da ofensa é de imediato, um raciocínio lógico, aquele que ofende é doente, é meu irmão adoecido, eu não me sinto ofendido. Eu bloqueio a ação. Eu posso fazer isso racionalmente? Posso. É inteligente, meus irmãos. Não abrigar resíduos de mágoa no coração é saudável. Faz a vida ser melhor. Mas eu aprendi a odiar, eu aprendi a amar, odiar os inimigos. Está gravado em mim ainda. Eu estou no processo de transformação de um conceito para outro. Não é fácil. E não é de uma hora para outra. Aceite a sua limitação de evolução. Isso não te faz inferior, nem menor que ninguém. Te faz um ser real. Que um dia vai ser perfeito, mas que hoje ainda sente. Da forma que sente, não tem problema algum. Aceite a sua limitação. Mas combata a sua limitação. Não é aceitar e me acomodar. Eu sou assim, não é? Chamada síndrome de Gabriela. Eu nasci assim, eu vou crescer assim, vou ser sempre assim. Nós podemos mudar, sim, e fazendo as ações para mudar. Voltemos então ao tema da decepção. Aí a gente, quando consegue se decepcionar com o outro, nós temos uma questão a ser trabalhada. A autodecepção. Quando nos decepcionamos com a gente mesmo. Esperamos mais do que a gente pode fazer. Meus irmãos, cada um de nós tem limitações aqui, necessárias à evolução. Então, se eu não fiquei rico, se eu não tive um emprego maravilhoso, se eu não casei com a moça mais bonita da escola, assim é a vida. Talvez não seja esses caminhos que a gente queria ter os melhores. Talvez a minha limitação financeira hoje seja a melhor coisa da minha vida, porque pode ser que eu, com mais dinheiro no bolso, dirigindo um carro melhor, eu queira
extravasar o meu orgulho e o meu egoísmo. Não é verdade? Então, Deus nos dá aquilo que precisamos. Mas, muitas vezes, essa autodecepção, ela nos paralisa, ela nos infelicita, porque nós nos desvalorizamos, nós trabalhamos a baixa estima e nós nos sentimos culpados. E quando nos sentimos culpados, nós queremos nos punir. Meus irmãos, é um processo psicológico inconsciente. Nos punimos inconscientemente, porque eu projetei para mim um sucesso que eu não consegui, porque não era para mim ainda. Mas aí essa autodecepção me leva a sentir culpa. E eu me puno inconscientemente. Eu construo até doenças, chamadas psicossomáticas. Eu me transformo em alguém que os outros têm que se apiedar. Eu não pude ser o sucesso, eu vou ser o mais miserável. Pelo menos as pessoas olham para mim. Pelo menos elas se atentam para mim. Meus irmãos, cuidado com o processo sutil da autodecepção. Sigamos então por conta do relógio. Essa decepção, olha só, ela só acontece por causa do desconhecimento da realidade evolutiva e das etapas inferiores do progresso, desse processo de evolução. Então, todos nós vamos passar pelas etapas. Não tem como pular etapas, não tem como saltar. Todos nós. Hoje detectamos as fraquezas, as dores, e isso é muito bom para a gente. Mas o momento de olhar no espelho e ver, nossa, ainda sou egoísta, ainda tenho vergonha, eu ainda tenho medos, ainda sou invejoso, ainda sou mentiroso, está aqui. É o espelho me dizendo, faz parte da minha evolução. Eu tenho que pegar essas realidades e fazer com que elas se tornem em motivos que vão me impulsionar a mudar, e não ficar sofrendo por conta dessas questões. Tudo bem, gente? Podemos seguir? Vamos lá. Quando eu falo de autodecepção, a gente linka com autoingratidão. Quantas vezes nós somos ingratos com a gente mesmo? Será que eu não posso reconhecer quantas coisas eu tenho feito? Será que eu não tenho feito? Já percebeu que a gente tem uma tendência a focar somente o que está faltando? Na gente também, não é só no outro, não. Talvez eu foque no outro que ele está faltando, porque eu não sei focar em mim. Eu não foquei em mim ainda, não entendi que está faltando em mim também. Então eu fico me decepcionando, porque eu sou ingrato comigo. Nós temos que nos agradecer por ter vindo aqui essa manhã, por ter estado nos esforçando, por ter tido algumas conquistas. Valide, meu irmão e minha irmã, as suas pequenas conquistas. Valide. Não estamos prontos ainda. Um dia vamos estar. Para estar prontos lá no futuro, temos que começar hoje. Nada de inércia, ação e movimento. Mas, meus irmãos, cuidado também com a autoingratidão, porque ela é equivocada e ela é indevida. São conceitos que nos ensinaram, equivocados do passado, e a gente traz hoje como verdades. Se sua mente está dizendo assim, isso não é para mim, meus irmãos, combatam. É para você. Felicidade, paz, harmonia, sucesso, êxito, amor, é para a gente. A etapa, o momento, talvez não nos permita, mas no futuro seremos seres plenamente felizes, sabendo amar como Jesus amava. Avancemos então para a questão seguinte, que é a segunda a ser trabalhada. Livro dos Espíritos, questão 938, decepções, gratidão e afeições destruídas. Diz assim, Kardec pergunta, as decepções oriundas da ingratidão não serão de molde a endurecer o coração e fechá-lo à sensibilidade? Então, as pessoas que são vítimas da ingratidão não acontece com a gente. Kardec é muito realista. Uma tendência a fechar a porta, não vou mais ajudar. Não é assim? É natural. Kardec pergunta, não seria isso natural? Responde os amigos espirituais. As decepções oriundas da ingratidão, não serão de molde a endurecer o coração e a fechá-los? Sim. A pergunta, eu coloquei alto para trabalhar a gente mesmo. A resposta, fora um erro. Porquanto o homem de coração, como dizeis, interessante que os benfeitores espirituais, eles vão usar a linguagem de Kardec. Eles querem ser entendidos. Meus irmãos, nós temos que usar a linguagem para o outro entender.
o maior número de vezes possíveis. A leitura preparatória não foi por acaso, o companheiro leu no livro de João de Anjos, está lá dizendo, às vezes eu acredito que ele entendeu, mas a minha linguagem não foi suficiente para ele entender. Explique de novo, mas segue. Como dizeis, né? Se sente sempre feliz pelo bem que faz. Olha, for um erro, portanto, o homem de coração, como dizes, se sente sempre feliz pelo bem que faz. Ele tem que estar sempre feliz pelo próprio bem que faz. Sabe que se esse bem for esquecido nessa vida, será lembrado em outra. E o que o ingrato se envergonhará e terá remorsos da sua ingratidão. Meus irmãos, eu fiquei pensando aqui. As ingratidões que nós cometemos, um dia se transformarão em vergonha. Porque a gente vai olhar e vai enxergar a situação real, sem as camuflagens, e vai entender, meu Deus, por que eu fui agir? Por que eu agi assim? A evolução, muitas vezes, nos faz ficar envergonhados. Paulo de Tarso, na carta aos Coríntios, ele vai dizer assim, os companheiros já leram esse texto, o amor do Cristo nos constrange. Quando eu li aquilo, eu não entendi, só entendi depois do Espiritismo. Sabe o que constrange? Quando eu olho a atitude de amor de Jesus, e olho para a minha, eu me envergonho. Quando eu olho as atitudes que ele teve com relação ao outro, a passividade, meus irmãos, crucificado injustamente, os cravos machucavam, ele sentia dor, estava sendo ironizado por aqueles que ele ajudava. Será que ele ficou decepcionado? Não ficou, não. Ele já passou essa etapa. Nós vamos passar também. Mas estava ali embaixo o pessoal dizendo, zombando, Jesus, você salvava tanta gente. Agora desce dessa cruz e salva você mesmo. Ele consegue olhar para aquela multidão e dizer, Pai, perdoa-lhes. Eles não sabem o que fazem. Não é? Quem sabe a gente estava lá, não é? Fazendo a mesma decepção, agindo do mesmo jeito. Não sabíamos o que fazíamos. Ele agia com perdão. Será que diante da decepção do outro, ou da minha própria decepção, eu não tenho que agir com perdão e auto-perdão? É esse questionamento. Mas vamos lá, ele fala de vergonha. Essa vergonha, meus irmãos, ela pode se tornar em auto-vergonha e ela é tóxica e paralisante. Ela tem um lado positivo, quando eu me vergonho e tomo uma ação. É a diferença entre remorso e arrependimento. O que é o remorso? Eu agi contra alguém, percebi o mal que fiz, sinto uma dor e fico na dor. Fico na dor, meu Deus, não devia ter agido assim e não faço nada. Arrependimento é a mesma coisa, só que quando eu sinto dor, eu vou lá corrigir o erro que eu fiz. O arrependimento é positivo, o remorso é doloroso. A vergonha, esse lado bom da vergonha, é quando eu entendo que eu sou limitado, mas que eu preciso fazer algo para mudar, para eliminar a vergonha, porque ela paralisa. Meus irmãos, quantas pessoas não deixam de fazer coisas que poderiam fazer e nunca vão perceber que poderiam fazer, porque sentem vergonha, porque estão limitadas. É aquela história dos sapos, os companheiros conhecem a história da corrida dos sapos? 3 sapos ou 4 sapos iam subir uma montanha, corrida de sapos. Aí, o sapo se aquecendo, se alongando, e alguém disse assim, mas corrida de sapo? Sapo não sobe o morro. O sapo olhou um para o outro, quando deu o tiro da largada, os sapos começaram a correr e foram parando pelo caminho. Mas um subiu, um seguiu, subiu no morro. Aí ganhou o prêmio, na hora de receber o troféu, foi entrevistado pela televisão e perguntado a ele, como é que você está se sentindo de ter ganho o prêmio? Ele falou assim, o quê? Era um sapo surdo. Meus irmãos, quantas vezes nós não subimos porque acreditamos em vozes internas? Eu não posso. Jesus disse que eu posso. Ele disse que eu posso. Jesus disse que eu posso. Maria Madalena pôde. Paulo de Tarso pôde. Bartimeu pôde. Chega. Milhares de exemplos. Sabe por quê? Porque não ouviram a voz interna. Ouviram Jesus. Está na hora de mudar o meu discurso. Eu posso fazer mais e melhor para Jesus. Qual é o motivo que me leva a fazer mais? Essa é a questão. Qual é o motivo? Por que eu estou fazendo mais? Se a intenção for o bem geral, o progresso, amar Jesus, está tudo certo. Faça mais. Acredite que você pode fazer mais. Não ganhe mais dinheiro por acaso. Vou ganhar dinheiro por ganhar. Não. Tem um projeto. Quero ganhar dinheiro para montar um hospital, para ajudar pessoas, para comprar cesta básica, para fazer o bem.
e começa a trabalhar. As coisas acontecem movidas pelo meu objetivo mais nobre. Tudo certo? Sigamos então, meus irmãos, a um comentário de Allan Kardec com relação a essa questão. Ele vai dizer assim, lá na questão 938, Kardec vai dizer assim: a natureza deu ao homem a necessidade de amor, e de amar e de ser amado. Olha só, a necessidade de amar e de ser amado. Então não é... Por que Kardec não fez o contrário no comentário? A necessidade de ser amado depois de amar. Não. Primeiro nós amamos. Primeiro você ama, depois será amado. Um dos maiores gozos que lhe são concedidos na terra é o encontrar corações que com o seu simpatizem. Dá-lhe ela, assim, as primícias da felicidade que o aguarda no mundo dos espíritos perfeitos, onde tudo é amor e benignidade. Desse gozo está excluído o egoísta. Então, olha só. Falamos, ainda falta 17 minutos para chegar no mesmo lugar. O egoísmo, a maior chaga da sociedade, a causa dos meus problemas. Vai no psicólogo. Se ele não for espírita, ele vai ficar uns dias com você lá, mas vai acabar te fazendo descobrir que os problemas estão em você. Na forma que você enxerga, não é o outro. Ainda bem que não é o outro, porque a felicidade está na minha mão, voltou para a minha mão. Se está na mão do outro, eu vou ter que negociar com ele para eu ser feliz? Está tudo errado. Meus irmãos, a gente precisa negociar com a gente mesmo. Ele está dizendo ali, eu preciso amar, porque o egoísta está excluído do mundo de amor e de paz. Como é que eu vou sentir paz? Trabalhando contra o egoísmo em mim. Tudo certo? Vamos lá. Vou contar uma história rapidinha aqui, está no Evangelho de Lucas, capítulo 5, 17 a 26, a cura do paralítico de Cafarnaum. Todo mundo conhece essa história, né? Os discípulos estavam reunidos com Jesus na casa de Pedro. No Evangelho não vai dizer isso não, mas no livro Primícias do Reino vai ser feita essa revelação. Ele está na casa de Pedro, atendendo as pessoas, curando, tratando das pessoas, e estava muita gente, inclusive os doutores da lei, que tinham vindo observar esse novo mestre que surgia. E era da Galileia. Era algo complexo, porque da Galileia não podia vir algo bom. Dizia-se isso lá, né? É a fala de Filipe com Natanael do livro de João. Mas da Galileia pode vir coisa boa? Estava lá ele curando. E os doutores da lei observando. De repente chegou um homem trazido por amigos, numa maca. Era um paralítico. Não conseguiu ter acesso. Ele não conseguiu chegar, a multidão era muito grande. E os amigos pensaram, meu Deus, é a oportunidade desse homem ficar bom. O que fizeram? Escalaram o telhado, arrancaram umas telhas, mais ou menos onde estava Jesus, amarraram umas cordas, desceram a maca. Quando ele foi colocado aos pés de Jesus, olhou para cima, viu aquela maca descendo, elogiou, homem, esses homens são de fé. E olhou para o paralítico e falou, olha, perdoados estão os teus pecados. Os fariseus ali em volta, o quê? Mas como? Isso é uma blasfêmia, só Deus pode perdoar pecados. Jesus ouviu isso magneticamente, porque ele na terra representava Deus, e ele pode perdoar pecados. E ele disse para aqueles fariseus, olha, o que é mais fácil fazer? Mandar esse paralítico levantar e andar, ou perdoar pecados? Então, para que creiais que eu posso perdoar pecados, apontou o paralítico e disse, levanta, toma a sua cama e vai para a tua casa. O paralítico se levantou. E aqueles homens ficaram abismados, dizendo, hoje se fez prodígio diante dos nossos olhos. Aquele homem foi embora. Mas o texto fica nisso. O texto evangélico, meu irmão, minha irmã, é limitado muitas vezes. O que vai acontecer? No livro Primícias do Reino, capítulo 7, Amélia Rodrigues, através de Valdo Franco, vai voltar nesse assunto, tratando de novo do paralítico. Diz para a gente que ele tinha um nome, Natanael ben Elias. Diz para a gente que os homens que trouxeram pela corda eram 4. Revela também que quando ele disse, levanta, toma a tua cama e anda, toma a tua cama e vai para a tua casa, a frase era para que ele fosse para a sua casa. Tudo bem até aqui? Olha só. Amélia Rodrigues eu vou ler o texto todo. À noite, quando Jesus buscava refazimento à beira do lago de Genezaré,
Pedro encontrou com os olhos imersos em lágrimas. Rabi está chorando? De felicidade, suponho, depois de tantos eventos felizes. Choro, mas de tristeza, afirmou o mestre. Choro, Simão, porque neste momento, muitos daqueles que eu curei se encontram entregues a antigos vícios. Recobram o ânimo, a voz, a saúde, para se precipitarem outra vez nos despenhadeiros da insensatez. Não tardará que se vejam enredados em novos desequilíbrios, prejudicando dolorosamente as suas próprias existências. Meus irmãos, quantas vezes queremos a cura física para voltar a cometer as mesmas imoralidades do passado? A doença é um convite a repensar o meu comportamento. Não estamos doentes fisicamente porque o corpo está doente. A doença física é reflexo do espírito. Viemos a essa casa espírita para tratar o corpo também, mas para tratar, acima de tudo, as doenças do espírito. Especialmente orgulho e egoísmo. Fecha Amélia Rodrigues. Enquanto isso, não longe dali, Natanael ben Elias comentava sua cura com infantil alegria, entre amigos embriagados e mulheres infelizes. Exatamente como o mestre descreveu, Natanael, como tantos outros, sem valorizar a nova chance que recebera, entregava-se ao equívoco e ao vício. Meus irmãos, quantas vezes ainda, a exemplo do próprio Natanael, temos feito Jesus chorar por nossa ingratidão e falta de reconhecimento? Quantas vezes a gente não entende, não agradece o copo de água, o dia que nasceu, o sol, não sei quantos viram, nós acordamos cedo hoje, vim para cá, viemos pela praia de Camburi, lá em Vitória, o sol amanhecendo. Motivo de gratidão. Será que eu tenho agradecido ou tenho sido ingrato com Jesus? Quantas vezes fechamos os olhos e não percebemos os inúmeros favores e o intenso cuidado de Deus para conosco? Mas uma pergunta, meus irmãos, quantas vezes, aí lá no Evangelho, capítulo 5, item 19, quando fala do mal e remédio, diz assim: ó homens, dar-se-á, não reconheçais o poder do vosso Senhor, senão quando vos haja curado as chagas do corpo e coroado de beatitude e ventura os vossos dias? É aquela fala de Paulo de Tarso, escrevendo aos Coríntios, no capítulo de número 15, versículo 19. Paulo diz assim: aquele que espera em Deus apenas para esta vida é o mais infeliz de todos os homens. Será, meus irmãos, que a gente já entendeu que temos na mão uma doutrina capaz de nos transformar em um espírito mais nobre e melhor? Quando o Espírito de Verdade vai conversar com Allan Kardec, no livro Obras Póstumas, falando a minha missão, ele vai dizer assim: Allan Kardec, pense bem nas minhas palavras, se você quer aceitar essa missão ou não, porque cabe a ela transformar e abalar o mundo inteiro. Será que eu sei, meus irmãos, o que eu tenho nas mãos? Uma ferramenta capaz de transformar e vai transformar o mundo inteiro num lugar melhor? No mundo sem guerra, no mundo de paz, no mundo de harmonia, o mundo sem fome, sem miséria? Será que eu entendo isso? E a gente volta para cá então. Dar-se-á, não reconheçais o seu amor, senão quando vos tenha adornado o corpo de todas as glórias e lhe haja restituído o brilho e a brancura? Imitai aquele que vos foi dado por exemplo. Jesus de Nazaré, dados por exemplo. Por isso a questão 625 do Livro dos Espíritos, né, vai perguntar: qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo? E a resposta é Jesus. Jesus. Será que eu tenho entendido que eu tenho que seguir o seu exemplo? De fato, imitai aquele que vos foi dado, por exemplo. Meus irmãos, como é que ele reagiu diante da ingratidão? Orando pelos que os criticavam e censuravam. Exatamente como ele nos ensinou. A coerência de Jesus. Nós temos dificuldade com essa coerência. Quantas vezes pensamos de uma maneira, falamos de outra e agimos de uma outra. É natural do nosso nível evolutivo. Ele sabia. Ele já estava evoluído, ele está evoluído, ele é perfeito, ele é crístico. Fazia e dava o exemplo, dizia como tínhamos que agir,
mas ele também agia. Será que não está na hora de a gente tentar procurar imitar Jesus? Olha o que diz o capítulo 11, item 12 do Evangelho segundo o Espiritismo. Quando tomareis por modelo de vossas ações? Quando? A resposta deveria ser para a gente hoje. Quero tomar agora. Eu já entendi intelectualmente. Eu preciso tomar Jesus como exemplo. A luta não é intelectual mais. A luta é de sentimento. Né? Porque ainda há um conflito, há um choque de valores. Os meus próprios, o império do egoísmo, do outro lado, o Evangelho de Jesus. Não é fácil. Meus irmãos, se esse conflito não é fácil, bem-vindo à realidade. Mas não deixe de lutar. Nós só vencemos depois de algum tempo de luta. A luta da transformação moral não é uma luta fácil. Não é uma luta fácil. Mas é uma luta possível. E termina dizendo no capítulo 11: esforçai-vos por não atentar nos que vos olham com desdém e deixai a Deus o encargo de fazer toda a justiça. Esforçai-vos por agir como Cristo agia. Emmanuel, no Pão Nosso, lição número 11, ele vai dizer assim: o aprendiz sincero não ignora que Jesus exerce o seu ministério de amor sem exaurir-se, desde o princípio da organização planetária. Relativamente aos nossos casos pessoais, muita vez terá o mestre sentido o espinho de nossa ingratidão, identificando-nos o recuo aos trabalhos da nossa própria iluminação. No fato de eu não atentar para o Evangelho, muitas vezes eu sou ingrato com Jesus. E vai dizendo: todavia, nem mesmo verificando-nos os desvios voluntários e criminosos, jamais se esgotou a paciência do Cristo, que nos corrige amando e tolera edificando, abrindo-nos misericordiosos braços para a nossa atividade renovadora. Renova-me, Jesus, coloque em mim o teu coração, a canção, não é? Está dizendo ali, a misericórdia de Deus. E fecha dizendo: se Ele nos tem suportado e esperado através de tantos séculos, por que não poderemos experimentar de ânimo firme, algumas pequenas decepções durante alguns dias? A vida é passageira. Às vezes uma decepção, movida por uma interpretação do meu egoísmo, do meu orgulho, me faz construir um inimigo, que eu vou levar, às vezes, por séculos, até um dia, depois de muito trabalho da espiritualidade, e trabalho meu na minha decisão própria, refazer os nós que eu transformei em laços. Por que não sair daqui, pelo menos agindo com a inteligência racional, racionalmente, reconstruir laços agora? Meus irmãos, não leve os resíduos, deixe para trás, resolve agora, faz uma lista. Quem te ofendeu, ora por ele, faz a lista e ora, pede perdão, faz desculpas, reconcilia depressa com teu adversário. Ainda, Emmanuel, lição 103, para terminar: se pretendes materializar os teus propósitos com Cristo, guarda a fórmula da paciência como uma única porta aberta para a vitória. Há sofrimentos em teus sonhos torturados? Incompreensão de muitos ao redor de teus desejos? A ingratidão e a dor te visitam o espírito? Não chores perdendo minutos, nem maldigas a dificuldade. Guarda as surpresas do tempo, agindo sem precipitação. Guarda as surpresas do tempo, agindo sem precipitação. Se cada noite é nova sombra, cada dia é nova luz. Cada dia começa de novo. Meus irmãos, então, se a ingratidão nos cega, a gratidão, segundo a Antístenes, é a memória do coração, a gratidão nos faz ver. Abramos nossos olhos para enxergar a realidade dos benefícios que Deus tem nos dado. E começamos a transformar em gratidão em gratidão. O texto do capítulo 19 de Jesus e Atualidade, eu só vou ler, eu tenho até as 10h15, não é isso? Começou 10h15, não é? É? Jesus em gratidão. Vou ler o texto, só vou ler. Não te preocupes com os ingratos dos teus caminhos de amor. Prossegue ofertando luz, sem te inquietares com a teimosia da treva. Onde acendas uma lâmpada,
a claridade aí derramará dádivas. Os teus benefícios, os teus beneficiários que te abandonaram, esqueceram ou voltaram contra ti, aprenderão com a vida e compreenderão mais tarde o que fizeram. Recordarão das tuas atitudes e buscarão passar adiante o que de ti receberam. Não é, portanto, importante o tratamento que te deem em retribuição, mas sim o que prossigas fazendo por eles. Desafiador. Efésios, capítulo 1, versículo 18, prometo que eu acabo agora, que Ele, Jesus, ilumine os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança aos santos. Que Ele ilumine os olhos do vosso coração. Homens de coração. Meus irmãos, nós espíritos temos que trabalhar profundamente, com seriedade, para conquistar a valência da sensibilidade, da emotividade, da compaixão, para que a dor do outro me incomode, para que eu seja movimentado no trabalho da caridade e do bem. O coração precisa ser o coração iluminado por Jesus, que Ele ilumine os olhos dos nossos corações. Meus irmãos, eu desafio você, 40 segundos, a sair daqui e olhar com os olhos do coração. Treina isso hoje. Não vai ser fácil, não. Treina. Olha o seu familiar com os olhos do coração. Olha o vizinho com os olhos do coração. Olha o trânsito com os olhos do coração. O cachorro do vizinho com os olhos do coração. À medida que você treinar, olhar com os olhos do coração, ao invés do lado racional, que está impregnado no psiquismo, que condena e pune, você vai ver com o olhar da compaixão e da misericórdia. Aquele homem que descia de Jerusalém para Jericó, foi assaltado, espancado, estava caído à beira do caminho, passou um sacerdote, não olhou com os olhos do coração. Passou um levita, um cantor do templo, não olhou com os olhos do coração. Mas o samaritano, que passava por ali, encheu-se de compaixão, olhou com os olhos do coração. Tomou aquele homem, usou os seus remédios nele, colocou no seu cavalo, levou até uma hospedaria, cuidou dele e disse para o hospedeiro: olha, está aqui, 2 denários. Dinheiro suficiente para 2 dias de alimentação. Está aqui. Cuida muito bem desse homem, que eu não conheço. Eu não sei quem ele é. Cuida muito bem dele. Porque quando eu voltar, se ele gastar mais, eu vou te recompensar. Porque aquele samaritano olhava com os olhos do coração. Que possamos, ao invés da ingratidão, construir nosso coração, meus irmãos, esse olhar amoroso que Jesus nos propõe. E que Ele próprio nos fortaleça nessa tarefa tão difícil, mas que é possível e que precisa, para terminar, ser começada agora. Muita paz, meus irmãos. Eu queria fazer uma correção e pedir desculpas e perdão quando eu falei que a palestra seria gratidão, que na verdade foi ingratidão.